Vem comigo que eu vou te ensinar a fazer a cartola da Dona Cereja. Para a gente fazer o molde, vamos precisar de jornal, fita métrica, um compasso e algumas outras coisinhas aqui que você vai ver. Primeira coisa que a gente vai fazer, se você não tiver um compasso, não se preocupe, é fazer a medida da circunferência da sua cabeça, ali acima dos olhos, onde a gente põe o chapéu, somar mais um, número 1, e depois dividir por 6, exatamente desse jeito. Com o resultado, a gente vai passar esse número para o nosso molde no jornal, que vai ser feito numa folha assim grande, dividida no meio e depois novamente dividida no meio, ou seja, uma folha dividida em 4. O resultado dessa conta, o tamanho da minha circunferência da cabeça é 56, mais 1 deu 57, dividi por 6, deu 9,5. Coloco 9,5 aqui no meu compasso e risco da pontinha do meu jornal, fazendo aí um quarto de círculo, como você pode ver. Feito esse quarto de círculo, se você não tiver o seu compasso, vou te ensinar como faz. Você vai medir 9,5 da ponta até a altura e vai fazendo isso com vários pontinhos, sempre deixando a medida bem rente a essa ponta, a esse vértice aí do seu jornal. Depois você vai vir unindo todos esses pontinhos, criando da mesma forma que eu havia criado com o compasso esse desenho. Dá uma olhadinha como ficou. Essa medida que você tá vendo é a medida da abertura da sua cartola, onde você vai pôr a cabeça. Agora a gente vai tirar a medida da aba da nossa cartola, que vai ser feita aqui com mais 7 centímetros. Você pode fazer o tamanho que você quiser. Agora eu vou medir esses 7 centímetros a partir aqui da ponta e vou marcar. Aqui eu vou utilizar o compasso novamente, mas você pode usar aquela tática que eu te mostrei, aquela técnica de fazer pontilhadinho. Meu compasso não é assim, aquelas grandes coisas, mas vai dar para o gasto. Se você for usar uma medida muito maior, talvez você precise de um compasso ou maior ou fazer a técnica dos pontinhos. Olha como é que fica. Agora eu vou recortar esse molde. Esse é o primeiro molde que a gente vai ter em jornal. Eu vou ter que fazer uma cópia. Eu preciso de 2 desses moldes que você vai guardar até a hora da gente estar encapando a nossa cartola. Esse molde você pode transferi-lo, copiando ele diretamente no seu papelão, ou você pode usar a mesma técnica e com a mesma medida fazer este desenho lá no papelão que a gente vai recortar para fazer a nossa cartola, fazer a estrutura dela. Agora eu vou fazer o topo da cartola, usando a mesma técnica. Dobra a folha em 2, dobra ela novamente, dobra ela em 4, utilizo ali a pontinha para fazer a marcação e vou fazer o topo com 13 centímetros ali de distância, né? Marcando com a régua da ponta até onde eu quero, porque vai ser a cinturada a nossa cartola. Então eu preciso que o topo seja maior para dar essa diferença. Faço a marcação, venho aqui com o compasso e uno os pontos, criando aqui este desenho, como você pode ver, e vou recortar para ter o meu molde. Esse molde você também precisa ter 2 moldes no jornal e um molde passado diretamente no papelão. Olha só como ficou. Aqui eu vou marcar que é o topo, para não ter perigo de eu me confundir ali com a parte que eu tirei ali da aba da cartola. Eu sempre gosto de marcar o nome da peça para não ter problema mesmo. E também o tamanho, que eu posso utilizar numa próxima vez. Agora eu vou fazer mais uma cópia no jornal e vou passar este molde, esses 2 moldes, lá para o papelão que a gente vai utilizar. Pode ser uma caixa velha, o papelão que você tiver, tudo bem? A gente vai fazer isso agora. Fizemos a transferência do molde para o papelão. O que a gente vai fazer? A gente vai cortar.
Primeira coisa para a gente cortar este molde, a gente não vai cortar a parte de dentro, vai cortar primeiro a parte de fora para não perder a sustentação. Vamos lá na marca, cortando, tirando todo o excesso, que esse molde, na realidade, já é a estrutura da nossa cartola. Eu vou acelerar um pouquinho o vídeo, porque não faz sentido, não tem dúvida também nenhuma quanto ao refile, né? O corte que a gente vai fazer, a gente vai cortando na beiradinha, não deixa ficar nenhuma borda, não deixa ficar muita rebarba. Se você não tiver estilete, pode cortar com a tesoura, mas eu aconselho utilizar o estilete e sempre utilizar uma tábua de corte. Vocês estão vendo minha tábua de corte aí, pode ser também uma tábua de corte de cozinha, viu? A gente pode adaptar. Tiramos a parte de fora, agora a gente vai cortar esse miolo. Como eu disse, primeiro a parte de fora e depois o miolo, para a gente não ter problema de sustentação. Porque na hora que a gente vai forçando para cortar a parte de fora, se já tirar o miolo, a gente pode ter uma estrutura muito frágil. Olha só como ficou? Desse jeitinho. Agora a gente vai tirar o topo. A mesma coisa, refilando no desenho que a gente fez do molde. E pronto, tá aqui o topo da nossa cartola já cortado. Nós vamos precisar agora fazer a estrutura, as hastes da nossa cartola, e para isso eu vou pegar um papelão e nós vamos medir uma régua, não 30 centímetros, porque a régua tem um pouquinho mais, tem uma sobrinha no começo, uma sobrinha no final. A gente vai usar exatamente o tamanho da régua como altura. Então eu vou marcando ali no meu papelão para poder trabalhar com um pedaço um pouco menor, fica mais fácil de manusear. Faço essa marcação e depois vou fazer o corte. Tenho agora um pedaço menor e vou fazer um refile. Vou deixar bem retinha ali as partes que estiverem meio irregulares, né? Para eu poder trabalhar com o tamanho de uma régua certo de altura, tudo bem? Aqui eu vou fazer um outro corte, que não vai ser bem um corte, vai ser uma marcação bem suave, para eu poder fazer uma dobra, tá? É só um sulco que eu faço com estilete, suave, sem separar o papelão. E eu faço do tamanho de uma régua também. Vou fazer isso na parte de baixo e vou fazer isso na parte de cima. Tá vendo esse picote? Vou fazer agora na parte de cima. Mesma coisa, o espaço de uma régua. Assim fica muito fácil da gente trabalhar. E pode ser a régua que você tem em casa, só se ela for muito larga, que aí é melhor você dar preferência a uma régua um pouco menor. A partir desse refile que eu fiz, desse picote, eu vou medir 8 centímetros dos dois lados e vou fazer a mesma coisa. É só um sulco, é só para facilitar a dobra que eu vou precisar fazer para poder criar essa sensação de cintura na minha cartola. Fiz a marcação, venho com o estilete bem suavemente e faço essa marcação aqui, tudo bem? Pronto, é desse jeito que fica. Agora, isso tem que ser feito todo do mesmo lado, tá? Essa dobra, não pode ser feito um para um lado, outro para o outro. Tome cuidado na hora de fazer isso. Nós vamos tirar 8 tiras que vão ser feitas também do tamanho da nossa régua. Se você tiver sobrando papelão, pode tirar 10, 12 tiras, até para sobrar um pouquinho, caso alguma delas não saia muito legal ou amasse no processo, você pode ter essa sobra. E não tem problema nenhum. Se você não utilizar, você pode utilizar num próximo projeto. E olha só para que serve essa marquinha que a gente fez, né? Esse sulco. É para facilitar a dobra, a gente vai dobrar para trás, tudo bem? Essa primeira, ela sempre fica um pouco mais difícil, porque a gente não prolonga tanto o corte. Mas vai ser esse desenho que vai ser criado. Nós vamos tirar as outras tiras, como vocês podem ver aqui, e vamos reservando, tudo bem?
pode fazer mais, pode fazer várias para várias cartolas. Acredito que quem fizer uma vai querer fazer mais uma. E aí a decoração, o tamanho, tudo isso vai muito do seu gosto. É uma coisa que você pode adaptar de projeto para projeto. Olha, todas as tiras que a gente fez, a gente vai dar essa quebradinha, tudo bem? Para trás. Fica dessa forma. E agora, a gente vai começar a estruturar a nossa cartola. Mas antes disso, eu preciso tirar uma faixa. E essa faixa, ela tem que ser um pouquinho maior do que o tamanho total da circunferência da minha cabeça. Da minha foi 56, eu vou fazer ali com 60 centímetros. 60 centímetros de comprimento e 8 centímetros de altura. Por que 8 centímetros de altura? Porque foi o tamanho que eu utilizei ali naquela segunda sessão que eu fiz naquelas tiras, lembra? Duas, a de cima e a de baixo, com o tamanho da régua e uma de 8 centímetros. Olha como ficou. Eu vou agora marcar 8 centímetros da borda para cá, eu tava refilando. Exatamente esse tamanho aqui, entendeu? É isso que a gente precisa. Então, vou marcar para poder cortar, tirar essa peça, que vai ter, então, no total, uns 4, 5 centímetros a mais do que a circunferência da sua cabeça e o tamanho que você tiver utilizado, né? Que isso vai ser a cintura da sua cartola. Quando você estiver confeccionando, você vai entender, na hora de fazer uma próxima cartola, você pode escolher que isso seja um pouco menor ou um pouco maior. E aí eu vou ter uma faixa desse jeito. Agora eu preciso quebrar este papelão. Como assim? Eu preciso amaciar essa faixa. E para isso eu posso ir apertando ou eu posso ficar raspando na beirada da minha bancada. Eu não consigo mostrar isso para vocês porque não tenho alcance da câmera. Mas ó, é mais ou menos encosta na beirada e vai raspando. Vocês estão vendo ali? É isso que eu tô fazendo com delicadeza. Por quê? Você pode cortar essa faixa e aí isso vai ser um problema. Depois de dar uma amaciada, você enrola e vai dando uma apertadinha, enrola de novo, até ela estar bem molinha. Não é para ela ficar um trapo, mas é para ela não ter quinas abruptas, porque dela a gente vai precisar dessa maleabilidade. Agora, para a próxima etapa, eu vou precisar de fita crepe, e fita crepe boa. Eu vou cortar um pedaço assim largo, viu? A minha fita crepe, ela tem uns 3 dedos de largura e eu vou cortar uns 3 dedos de comprimento. E eu vou cortar 16 pedaços. É muito pedaço aqui. Eu não vou deixar o vídeo inteiro de eu cortando fita crepe, tudo bem? A gente vai para a montagem agora da estrutura da nossa cartola. E prestem atenção. Essa dobra, ela tem que ficar virada para mim, tá bom? E essa parte tem que ser virada para cima. Esse é o topo da minha cartola. Eu vou encostar bem rente a minha estrutura aqui, vou virar para vocês verem, e vou colar a fita crepe. Ela precisa ser larga para colar com essa facilidade. Tá vendo? A dobra para mim, a parte de 8 centímetros para cima, tá? E isso tem que ser feito em todas as hastes que eu vou colar. Vou dobrar ela aqui para ter a direção da próxima que eu vou colar. Vou colar do mesmo jeito também. 8 centímetros para cima. Isso. Venho colando. E vou fazer isso aos pares. Um à frente do outro. Colando bem. Firmando. Não tem problema da fita crepe sobrar um pouquinho. A única coisa... Aqui eu vou colocar na outra direção, é que essa fita crepe tem que ser de boa qualidade. Não adianta comprar uma fita crepe um pouco mais barata, porque ela não vai colar e a sua cartola vai abrir inteira e isso vai ser um desastre. Então, essa fita crepe tem que ser daquelas grudentas mesmo, viu? Aí você vai colando, a gente tem 8 partes, né? Vai ficar assim, um solzinho meio estranho.
mas pode confiar no processo que vai dar tudo certo. E quando sobrar assim um pedacinho de fita crepe ó, para fora, a gente dá um talho aqui com a tesoura e dobra. Isso ajuda a deixar essa estrutura mais firme, certo? Sobre essa estrutura que a gente vai colocar um monte de coisas, então é legal que seja firme. Ficou desse jeito. Agora, vocês estão vendo? Eu vou dobrar a pontinha no sentido inverso. Ela vai oferecer para vocês um pouco de resistência. Tá vendo? Vou pegar e fazer isso em todas as hastes, como eu havia feito, forçando bem pouquinho, mas é só um pouquinho, não é uma dobra completa. Vou pegar a parte da aba da minha cartola, passar ela dessa forma, ó, coloco por fora a minha aba da cartola e as hastes por dentro, e sim, eu preciso de mais fita crepe, por isso que a gente corta 16, 8 para a parte de baixo e 8 para a parte de cima. Percebam que a lógica é a mesma, eu vou colando aos pares e olha só que incrível, essa estrutura já na primeira que eu colo começa a ter uma sustentação própria. Tá vendo que essa cartola já parece um pouco uma cartola? Fica vendo. Se você está acompanhando e fazendo, você já vai dizer, uau, olha a cintura da nossa cartola e a estrutura toda pronta. Agora a gente vai pegar essa faixa que a gente cortou e vai colar desta maneira aqui. Para isso a gente vai precisar de mais um monte de fita crepe, só que no outro sentido. Vou mostrar para vocês como é que a gente vai cortar. Se na outra eu havia cortado ela um pouco mais quadrada, agora eu vou cortar ela mais comprida e dividir essa tira no meio, ela tem que ser fina. E vamos fazer um corte com 16 pedaços e mais um quadrado que a gente vai utilizar no final para fechar essa cinta, né? Essa faixa que eu tô usando. E aqui eu vou cortar os vídeos onde eu estou cortando fita crepe, porque isso é muito chato. Vou agora partir já para a parte da colagem da fita. Olha o que eu faço. Eu colo uma na haste, fixando a faixa, e essa faixa, a parte de baixo dela, tem que estar bem rente, ó. Eu não vou colar aqui, vou colar aqui, intercalando bem rente a aba da minha cartola. Pode ir intercalando, que isso vai dar uma melhor sustentação. Não tem problema se a fita adesiva for um pouco mais larga, é só dobrar para dentro e não vai ter problema nenhum. Chegar aqui nos finalmente, ó, eu vou usar aquela tira que eu falei para você cortar um pouquinho mais larga, unindo as duas partes dessa faixa, unindo as pontas, né? Agora eu dobro aqui e a gente vai precisar também colocar fita adesiva pela parte de dentro. Vamos cortar uns quadrados mais parecidos com o que a gente utilizou para fixar, mas não tão grandes. É o suficiente para passar de um lado a outro das tiras que a gente utilizou. Dessa forma. Para quê? Para garantir que essa cintura da nossa cartola fique não só firme, mas também bem marcada, que é algo que vai dar o charme no final do projeto. Olha que legal que ficou. Consegue ver sua cartola aqui? Agora a gente vai pegar os materiais para fazer a colagem do jornal. Preciso de um potinho, um pincel mais largo e macio, precisa ser macio, e pessoal, um tubo grande de cola. Vai muita cola nesse projeto, mas tipo, muita cola mesmo. Não adianta pegar um potinho e achar que vai dar conta. E jornal cortado em tiras largas e também em tiras finas. Mas assim, bastante jornal mesmo, viu, pessoal? Porque a gente vai usar várias e várias camadas e essa etapa vai demorar alguns dias para secar, uns 2 ou 3. E eu falo isso porque dependendo da região onde você estiver, vai demorar um pouquinho mais para secar sim. Cada camada tem que ser colocada acima da outra quando a de baixo estiver completamente seca.
Eu vou deixar a minha cartola assim de lado para vocês poderem entender o que eu vou fazer. Vou encher de cola meu pote, sem miserê. Aqui a gente precisa usar muita cola, tá? Passo o pincel, esse pincel é bem macio. E a gente vai passar nas 2 primeiras hastes. A gente vai unir as duas, vai completar este vão com o jornal, tudo bem? Vou mostrar para vocês com as tiras largas. A parte reta da minha tira, eu coloco ela virada para cima, para ficar bem retinho. E tento não passar do topo ali da minha cartola. Vou colar e vou tirar o excesso. Eu só vou unir 2 dessas tiras. Eu não vou ficar passando até a terceira, quarta, não. De 2 em 2, tudo bem? Coloco bem acima aqui da bordinha do meu topo. Vou acertando aqui com a mão e passo cola. De novo, eu vou repetir esse processo até completar essa primeira parte. Junto a primeira que eu fiz ali com a segunda e depois a segunda com a terceira. E assim por diante, até ter dado a volta na minha cartola. Pronto, agora eu vou para a parte de baixo. E agora eu vou fazer a mesma coisa, usando a mesma lógica, mas a partir da faixa para cima. Eu não vou cobrir a faixa. A parte reta junto da faixa, completando todos os gomos. Pessoal, neste momento a gente só vai passar a cola ali acima, da onde a gente tem a nossa faixa, a nossa haste de estrutura mesmo. Eu não vou ficar besuntando o jornal, porque eu preciso que esse jornal seque muito bem, e aí depois, na próxima camada, eu vou utilizar uma mão de cola sobre o jornal, porque eu vou usar nem sempre tiras desse tamanho. Vocês vão ver como é que vai ser a próxima camada, eu vou mostrar aqui. E aí eu vou intercalando camadas desse tipo, tiras. Eu posso também usar camadas um pouco desiguais. Posso até tirar pedaços do jornal com a minha mão, não preciso recortar essa, eu recortei com a tesoura. Vai muito de como você se sentir à vontade para fazer essa estrutura, e ela vai ficar bem durinha, viu? Eu garanto para vocês que depois de 4, 5 camadas vai estar bem interessante. A próxima camada, e aqui eu tô exemplificando, eu não tô esperando secar, certo? A próxima camada você pode fazer dessa forma, pegando tiras bem longas, que sejam do tamanho de 2 folhas de jornal, né, ou uma folha aberta completa, e eu vou passando por cima da aba da minha cartola, subindo pela faixa e em todo o comprimento. Então, em cada camada, o legal é que elas se desencontrem, que elas sejam diferentes para criarem diferentes estruturas, sempre passando cola, mas por favor, esperem toda a cola secar, pelo menos secar ao toque, para que você não tenha o risco desse jornal ficar úmido demais e a cartola ficar deformada, porque isso pode acontecer. Se acontecer, não tem problema. Deformou uma camada, vai colocando mais camadas. Você vai demorar um pouquinho mais para poder encapar a sua cartola, mas você não vai perder tudo que você fez até aqui, tá bom? E aqui eu tô colocando mais uma tira para vocês verem como pode ser feito. E aí a próxima camada eu poderia repetir essa mesma lógica e vendo uma coisa aqui. Na segunda camada, eu cubro a faixa, na primeira camada não. Então, é legal que eu faça uma camada cobrindo a faixa
e outra camada não cobrindo. E a mesma lógica para a aba, uma camada cobrindo a aba e outra camada não cobrindo. Por quê? Porque a parte entre as hastes, ela é mais frágil, porque ela tem um vão livre. A parte da aba e da faixa já tem uma estrutura de papelão. E depois da segunda, terceira camada, você começa a passar cola sobre o seu jornal. Por quê? Ele vai ficar impermeabilizado e vai ficar muito resistente, vai parecer um papelão. Mas lembre-se, o mínimo de camadas são 4 camadas, tá bom? Vai ficar durinho assim que nem papelão. Garanto para vocês, confiem no processo, é muito legal e essa é uma técnica super versátil que você pode fazer um monte de coisa. O pincel macio, ele vai ajudar muito na hora de esparramar a cola. Terminou de usar o pincel? Por favor, lave esse pincel, porque ele vai ser necessário em todo o processo. E aqui eu coloquei uma tira numa outra posição para mostrar para vocês. Não precisa ser uma do lado da outra. Você pode ir completando. Aí vai também de como você se sente confortável fazendo esse trabalho manual. Quando você estiver passando a cola diretamente no papelão, não precisa ficar com medo, não vai encharcar, a menos que você tenha misturado essa cola com água. E aí eu digo, não misture essa cola com água, porque ela realmente pode ficar muito úmida e estragar o seu projeto. Você pode tirar se for necessário, acabei mostrando aí para vocês, dá para reposicionar, isso não é um problema, e depois você sempre vai passando cola em cima para poder impermeabilizar a sua cartola. Cartola sequinha, prontinha, com várias camadas, olha só como ela ficou, ela tá super durinha e ela fica assim brilhante mesmo por causa da cola. Bom, aqui tem algum dos materiais que a gente vai utilizar para fazer essa forração. Lembra que eu falei pra gente fazer os moldes de jornal? Olha eles aqui de novo. Aqui eu tenho uma tábua de passar de patchwork, também um ferrinho. Se vocês quiserem pode utilizar. Eu não vou utilizar, eu vou fazer a marcação na mão, mas vocês podem utilizar. Tecido que tenha 30 centímetros mais ou menos, né? Daqui a pouco eu vou te dar as medidas, tesoura, a cola ali. Essa cola eu vou falar pra vocês qual é. É a cola da Tech Bond, uma cola spray. Ela é permanente e ela é usada em tapeçaria e ela não tem um cheiro muito forte, mas se você é uma pessoa sensível, coloque uma máscara aí e abra a janela. Eu vou utilizar aqui para fazer essa cartola este veludo. Vou precisar de fita métrica, de régua. Olha minha tábua de corte de novo aí presente para não ter problema na hora de refilar o tecido, viu? Se você não tem a carretilha, pode utilizar a tesoura. E olha os moldes, o molde do topo, o molde da aba. Você precisa de 2, tá? Pode já tirar a cópia dele, porque a gente vai utilizar 2 aqui dessa aba. Do topo não, a gente vai utilizar só um, mas você pode guardar um outro para um próximo projeto, vai facilitar a sua vida. É esse topo aqui, tá bom? A gente vai utilizar assim com o tecido por cima, mas calma que eu vou explicar tudo direitinho daqui a pouquinho. Para saber quanto eu vou precisar de tecido, a altura do meu tecido, vou pegar minha fita métrica, deixar ali 1 centímetro, 2, um pouquinho ali acima. Eu cortei já uns tecidos um pouco maiores, mas você vai vindo com a fita métrica como se você fosse colar ela, tá? Não puxando para que ela fique acima da sua cartola. Vai colando assim, ela com o dedo vai passando, né? Sem cola, pessoal, só para medir. E deixa uma sobra. Pode deixar uma sobra maior, mas o ideal é que não tenha uma sobra menor, para que não falte tecido. Aqui eu vou ter 29 centímetros, mas pode cortar um pouquinho maior, com 30, 34 centímetros, isso não vai ser um problema. E aqui eu vou ver a circunferência do topo da minha cartola, que eu sei mais ou menos quanto que eu vou utilizar aí de tecido nessa totalidade.
e ela ficou ali com 83 centímetros. E também tirei aqui uma dúvida que eu tinha sobre o tamanho da cintura que ficou essa cartola, e ela ficou com 58, ficou um pouquinho maior do que a abertura, né, porque ela fica um pouco mais espessa. E agora eu vou começar a colar o tecido, porque eu quero fazer uma cartola de listras, certo? Então eu vou colar o tecido fazendo uma sobreposição de 3 estampas: o veludo, um tecido estampado e um tecido mais escuro, mas sem o mesmo brilho do veludo. Foram essas as estampas que eu escolhi, né? Eu gosto muito desse tecido, ele é muito bonitinho, acho a estampa linda. É um tricoline, essa é uma viscose, bem molinha. E aqui um veludo verde, bem profundo, eu acho que vai ficar legal com as flores da cerejeira. Eu vou cortar tiras aqui na altura, tudo bem? Vou fatiar. Eu vou fazer 6 tiras de cada um e assim meio a olho, tá? Não vou fazer uma medida super certinha. E você pode fazer, se você quiser, uma divisão bem certinha, mas eu prefiro fazer dessa forma. Agora, a gente vai perceber uma coisa: o topo é maior do que a cintura, então a gente vai ter isso afunilando, tá? Então é normal que isso dê um pouquinho de trabalho. Essa cola não é uma cola que eu tenho muita intimidade, vamos ver como é que fica aqui no tecido, tá? Eu costumo usar uma outra cola, mas eu não uso cola quente, não sou uma pessoa da cola quente, eu sou uma pessoa da costura. E aqui eu vou dar uma refilada nesse veludo para que ele fique bonitinho. Essa questão da dobra que eu tava tentando explicar, ó, aqui eu vou precisar fazer como se fosse uma bainha, viu? Para isso você pode utilizar o ferro. Eu vou fazer na mão, mas por que eu vou fazer essa bainha? Você vai ver que na hora que eu estiver sobrepondo, é legal que a gente tenha essa barra feita para que não fique uma sobra ou um tecido desfiando. Vou refilar aqui com a carretilha, tirando várias faixas de tecido. Eu tirei 6 faixas aqui de veludo, vou fazer a mesma coisa com as outras 2 estampas, tudo bem? Eu vou transformar os outros tecidos que eu mostrei aqui também em faixas, assim como eu fiz com o veludo. Eu aproveitei que eles são bem macios assim e bem fininhos e acabei refilando os dois juntos. E isso não foi um problema. Vai depender muito do tecido que você estiver utilizando e também da ferramenta de corte. Pronto, agora eu tenho todas as tiras e vou começar a encapar a minha cartola. Eu vou utilizar essa cola e aí vamos ver como é que vai ser essa cola que eu tô fazendo o teste. Eu sei que ela é atóxica e eu utilizei ela em outros projetos, mas esse da cartola é a primeira vez. Ela dá uma boa fixação, ela fica colada em 15 segundos e eu vou passando as tiras e colando. Não se preocupe, pode passar, ela não vai deixar o seu tecido manchado como a cola branca deixaria, ou mesmo a Super Bonder. Não pense em fazer isso com cianoacrilato, com Super Bonder, porque vai deixar uma marca muito feia no tecido. Essa sobrinha, né? E vou colando. Eu vou fazer isso com todas as tiras, lembrando que a tira que eu vou sobrepor, ela precisa ter uma barra, então eu vou dar uma dobradinha para isso ficar bem bonitinho, tá? Vou mostrar aqui para vocês como é que eu fiz. Eu só dei uma dobradinha mesmo, ó, na beirada e vou fazendo essa sobreposição com esse acabamento, de forma também que eu não tenha fiapos na minha cartola. Então eu vou fazer isso com todas as tiras. É só fazer isso. Pode esparramar um pouquinho essa cola com o dedo, tá? Ela sai super, super fácil com acetona, não tenha medo. Só não deixa ela grudar em nenhum tecido, nenhum papel importante, porque depois ela não sai. Tira, ela vai ter que ter
a barrinha dos dois lados. Por quê? Porque uma ela vai ficar sobre esse tecido estampado e a outra barrinha ela vai ficar sobre o veludo. Eu quero que o veludo sempre fique como se ele fosse o fundo da minha cartola. Então eu vou fazer dessa forma 2 barrinhas. E agora eu vou fazer isso até fechar a minha cartola, sobrepondo os tecidos dessa forma. Vou colocar o veludo aqui embaixo, vou fazer aquela barrinha como eu havia dito aqui, ó, e depois eu vou fazendo tira após tira até fechar totalmente a minha cartola. Aqui eu tô passando um paninho que ele tá me ajudando a esticar bem o tecido, tá? Meus dedos já estavam bem coladinhos com a cola, eu fui limpando com a acetona para não ficar grudento e não marcar o tecido, mas foi bem interessante mexer com essa cola, porque ela permitia que eu reposicionasse o tecido e eu também podia espalhar, deixar ela secando um pouquinho, e aí ela dava uma maleabilidade para o trabalho muito melhor, e isso fez uma diferença no acabamento. E agora eu já terminei, tá faltando aqui uma faixa e não vou conseguir fazer a mesma lógica, né, que era depois dessa escura vinha o veludo, mas aí vai encontrar. Então eu vou colocar uma florida e fazer nessa florida 2 barrinhas, como eu havia feito no tecido escuro. Não dá para perceber, mas ele é um tecido de risca de giz, ficou muito elegante. Aqui eu tô finalizando a última tira, dando uma ajeitadinha também, vendo se nada tá dobrado, porque isso vai dar diferença na hora que eu estiver fazendo o forro da parte de cima da minha cartola. E por falar no forro, lembra que eu falei para guardar molde no jornal? Então a gente vai utilizar aqui um pedaço de veludo, tá bom? Do mesmo tamanho. Eu vou marcar aqui e eu vou fazer um recorte deixando uma beiradinha, eu não vou fazer ele super justo, porque é melhor sobrar nesse caso para eu não ter que ficar puxando o tecido, tudo bem? Então é isso que eu tô fazendo aqui, marcando o tamanho deste molde no tecido. Eu tô marcando com essa caneta, mas eu acho que não dá para ver. Depois eu vou ver, depois de cortado, né? Eu vou colocar o molde de jornal aqui colado sobre o topo da minha cartola, com a mesma cola, tudo bem? Eu ajusto bem certinho aqui esse topo, esse molde no topo, deixo ele mais lisinho possível e dou uma refilada, porque está sobrando um pouquinho, normal sobrar. Tiro o que sobra, passo mais cola, dou uma esparramadinha ali com o dedo, né? Básica, limpo o dedo com acetona e agora eu venho colocando o veludo e é para sobrar um pouquinho, viu? É um pouquinho, não é para sobrar um monte, não é para ficar assim uma saia sobrando. O que sobrar, eu dou essa cortadinha básica também, mas pode deixar uma sobrinha mesmo, porque a gente vai fazer depois um outro arremate, então não vai ficar esquisito quando eu finalizar a minha cartola, fizer o acabamento dela, vai ficar bonitinho.
Olha que bonito que ficou esse topo. Agora eu vou pegar um dos moldes, tá? Porque lembra, são 2 moldes da aba feitos em jornal. E eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer uma marca, fazer um desenho aqui para poder recortar. Marco tudo bonitinho e aí eu vou cortar pela parte de fora, tá? Esse miolo agora eu vou mostrar para vocês como eu recorto. Eu vou fazer um talho na largura da minha aba e vou retirar essa parte do meio com muito cuidado. Tem que ser retirada com muito cuidado, evitando fazer picote, rebarba, porque para melhorar o acabamento mesmo. Olha como é que vai ficar. Eu vou fazer a mesma coisa no molde. Eu vou ter um molde aberto e vou ter um pedaço também de tecido aberto. Por que que eu fiz isso? Porque não passa pelo topo da minha cartola. É muito largo o topo da minha cartola. Então, para caber aqui, eu preciso fazer desse jeito. E aí eu já vou passar cola e vou colar esse molde de jornal sobre a minha aba, certo? Para dar um acabamento ali melhor na hora que for receber o veludo. Vou ajeitar bem ajeitadinho, não vou deixar enrugar nada. Fica dessa forma. Agora eu vou passar cola para poder colar o veludo exatamente do mesmo jeito. A única dica que eu dou é para desencontrar essa abertura, para que a abertura do jornal fique para um lado e a do veludo fique para o outro. Ó, eu passei a cola e fiquei esperando, não tem problema, ela vai colar do mesmo jeito, viu? Não precisa se preocupar, essa é a parte mais legal ali da cola. Vou finalizar deixando tudo bem ajeitadinho, passando bastante cola aí nessa junção, para que não apareça a junção. Vou virar e vou fazer o acabamento dessa beirada aqui. Lembrando que eu ainda vou fazer um acabamento nessa parte de baixo, tá? Você também pode fazer um acabamento na parte de dentro da sua cartola. Você pode fazer mais ou menos como se fosse uma fronha e colocar por dentro. Aí você não vai ver essa estrutura aí que a gente tá vendo no vídeo, que é a estrutura interna dela de papelão. Mas isso não tem problema. O que eu tô fazendo aqui é dar uns piquezinhos para que não fique muito dobrado o tecido, para que ele se ajeite melhor na borda, e dou uma puxada aí, viu? Sem puxar muito para não ter perigo de descolar, mas para o negócio não ficar super enrugado. Agora eu vou fazer o forro com esse pedaço de feltro cor-de-rosa, e lembra que eram 2 pedaços de jornal, de molde de jornal, um deles é para o meu veludo. Nesse caso, eu não vou fazer aquele corte que eu fiz, eu vou dobrar o meu tecido para poder tirar esse miolo sem fazer o corte, porque agora eu posso utilizar o feltro inteiro e eu vou colar ele aí inteiro depois de colocar o jornal da mesma forma. Esse jornal ele serve como base, ele também serve para dar uma corrigida aí de irregularidades. Eu poderia colocar até nessa parte de baixo um papelão um pouco mais grosso, mas na hora eu acabei utilizando o jornal mesmo. Mas você pode fazer um molde numa cartolina e aí não vai aparecer tanto essa imperfeição do jornal. Essa imperfeição é causada porque a dobra da minha haste, que faz a estrutura da minha cartola, tá criando um relevo. E aqui é o momento que a sua cartola parece uma cartola. Ela já não tá parecendo uma peça de jornal, de papelão, né? A gente vai agora... eu aconselho você limpar bem a sua mão com acetona. Eu fui limpar a minha porque tava impossível. A gente vai fazer agora os ramos de cerejeira,
que vão ser utilizados para decorar ali a nossa cartola. Eu já tinha feito um e vou ensinar aqui a fazer outro. A gente vai precisar desse arame aqui forrado, tá? Que a gente encontra em loja de artesanato para arranjo floral mesmo. Vou precisar de fita floral, ela é meio grudentinha, viu? Na parte de dentro, é legal você perceber isso. A gente vai precisar de feltro cor-de-rosa ou da cor que você quiser. Você pode fazer não só de cerejeira, mas de outras árvores, de outras flores. Linha na cor do meu feltro, eu escolhi um pink assim super chamativo mesmo. Aqui eu tenho um alicate de corte para poder cortar o meu arame. Uma caneta vermelha, porque ela vai ajudar a dar um detalhe ali nas minhas flores de cerejeira. Esse é o menor molde que você vai ter ali na imagem que eu vou deixar no link na descrição. É o menor deles, são 3 moldes. Eu vou utilizar aqui essa cola também, eu falei sobre os brilhinhos, né? Aquela cola é uma cola própria para meia pérola, para artesanato, eu gosto bastante dela. E essa é a cola e ali é um bastão pega pérola, é super eficiente, eu gosto muito dele, eu sempre uso, é uma coisa que eu acho que facilita bastante o meu trabalho. Eu vou separar, vou copiar os ramos, tá? Vocês estão vendo? Ela tem esse galinho de cerejeira, tem 40, quase 50 centímetros, ele ficou bem longo porque a minha cartola é alta. Então é interessante que ele seja longo. Como eu vou montar? Eu vou cortando aleatoriamente, ao meu bel prazer, pedaços de arame e vou começar a montar. Se você quiser utilizar um desenho para se inspirar, se você não tiver muita ideia de como seja uma cerejeira, você pode fazer uma impressão, né, e colocar ali e utilizar como base. E eu vou começar a unir os pedaços, né, desse arame para montar como se fosse mesmo um ramo. Eu posso utilizar ali no começo o arame, ele vai me ajudar a entortar um pouco melhor e também a proteger essa ponta, porque ela é um pouco áspera. E vou fazendo raminhos. É interessante que a gente tenha galhos maiores, galhos menores, para deixar bem natural essa cerejeira. Cada galinho novo que eu faço, eu crio esse torcidinho, né, para ele ficar bem fixado. É um ramo de cerejeira e que ela não é uma planta assim super cheia, como se fosse uma moita, tá? São alguns ramos, então eu vou utilizar aqui uma lógica mais ou menos como eu fiz naquele outro que eu já tinha deixado pronto. Fazendo raminhos maiores, raminhos menores, mas um tanto esparso também para dar essa sensação assim de leveza mesmo e para dar um destaque nas florzinhas que eu vou fazer. Arremato para não deixar nenhuma ponta muito aguda, né? E aqui eu tô comparando, tá bem parecido assim, o tamanho, tudo é legal que elas sejam parecidas. Eu quero que tenha esse movimento que caia, né? Do chapéu. E agora a gente vai para a parte da confecção das nossas florzinhas. Basicamente eu vou transferir o molde com caneta vermelha para o feltro. Essa caneta vai dar um detalhe a mais. Essas flores aqui, a quantidade que eu vou utilizar, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu utilizei 12, lembrando que eu utilizo uma florzinha em cada intersecção e uma flor em cada finalização. Então, eu vou contar quantos ramos, quantas intersecções eu tenho na minha ramagem nova, que é essa daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu vou fazer umas 20 florzinhas que eu acho que vai ser o suficiente, talvez nem seja necessário tudo isso. Ó, elas estão aqui cortadas, eu tô utilizando a linha cor-de-rosa,
tá? Aqui eu apanhei muito para colocar a linha, eu enxergo muito mal, realmente. Então eu vou mostrar como eu faço para dar uma aparência um pouco mais natural de pétala, porque o feltro ele é super volumoso, né? Ele é bem grosso. Eu dobrei aqui como se fosse um pastelzinho e vou costurando o biquinho que se forma nessa florzinha, para que ela fique um pouco mais fechada na hora que eu fixá-la no meu ramo. Ó, como se ela tivesse um plissadinho. Aí eu já vou ver onde eu vou fixá-la. Eu escolhi colocar ela aqui nessa bifurcação e vou fixá-la passando várias vezes a linha, tá? Eu passo a agulha por dentro do feltro e passo a linha ao redor desse meu arame. A lógica para fixar todas as flores vai ser a mesma. Vai ser fixar a linha no feltro e passar várias vezes depois, criando uma laçada mesmo. Vocês viram que a câmera tremeu aí um pouquinho. Uma laçada de linha, flor e arame. Então, você pode fazer isso para colocar todas as flores, pode usar essa mesma lógica, a não ser nas flores que a gente vai utilizar na ponta, que eu faço um furinho. Eu vou mostrar também como eu faço. Eu furo o meio dessa flor com o arame mesmo, só que eu vou fixar, eu não vou achar que vai ficar preso no arame, sem que eu fixe com a linha e agulha. Então aí eu vou passando várias vezes com ponto mesmo de arremate a linha por dentro do feltro, mas criando uma laçada, né? Passando ao redor do arame de forma que fique bem firme mesmo. E aí eu posso fazer isso em todas as flores que vão ser postas na ponta dos meus ramos. E aqui eu tô passando a linha várias vezes para poder garantir que fique bem firme. E eu fechei um pouquinho essa flor, vocês estão vendo, né? Eu queria que ficasse mais com uma carinha de botão do que de uma flor aberta mesmo. E eu tenho flores de diferentes cores, né? Eu fiz de 2 tonalidades de rosa, mas você pode fazer com mais tonalidades, pode até colocar um vermelho, pode ficar bem interessante isso. E aqui eu vou começar a distribuir as flores ao redor e quando estiver pronto, eu vou ensinar para vocês agora como fazer esse envelopamento desse arame, né? Desses arames, porque ele pode até machucar a mão, cuidado nesse processo, com a fita floral. A fita floral, a parte de fora dela é meio áspera e a parte de dentro tem como se fosse uma cola muito suave mesmo. Aqui eu vou cortar um pedaço generoso, não tem problema. Se sobrar, nessa intersecção que eu vou fazer, né, do cabo até aqui, eu posso utilizar para as outras, não tem problema de fazer emenda, não tem problema de cortar, é uma fita muito versátil e ela acaba permitindo que você una pedaços dessa fita sem perdê-la, ela acaba sendo bem econômica. E é basicamente isso, enrolar a fita floral ao redor do arame, e dando uma pressãozinha, puxando um pouco com cuidado, senão ela vai arrebentar.
para unir a ponta, você só precisa passar algumas vezes ali onde você vai cortar. Você pode cortar com a tesoura ou pode puxar também com delicadeza, que ela vai romper. Ela é uma fita que parece um pouco um micropore. E aí eu posso utilizar qualquer sobra para começar outro ramo. E aqui você vai ver que eu vou tirar com o dedo, não vou utilizar a tesoura para poder separar mesmo, para poder arrematar. E aí é só juntar essa pontinha ali que você já tem um bom acabamento. E eu vou terminar esse ramo envolvendo todo esse arame e vai ficar assim. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouco de brilho, né? Eu adoro brilho, adoro pedraria. Eu vou colocar esses strass com a cola, que é a cola mesmo para meia pérola, né? Eu gosto muito dessa cola para muitas coisas. Utilizo ela também em alguns projetos com tecido. E aí, eu só vou mesmo colocando as pérolas e decorando da forma que eu quero. E isso é o que você vai fazer, da forma como você achar mais bonito e da forma como te agradar mais. E ficou assim meu ramo de cerejeira. Agora a gente vai lá com a nossa cartola para poder finalizar a decoração utilizando esses ramos de cerejeira. Para fazer essa decoração, antes eu vou fazer esse arremate aqui, ó, que ficou essa bordinha um pouco aberta aí, né? Eu já esperava. E eu vou utilizar esse pedaço de renda aqui, de algodão. Eu acho que ela vai ficar bem bonita. Eu tinha comprado um pedaço de gorgurão dourado, mas eu não gostei do gorgurão dourado e aí eu preferi utilizar essa renda branquinha. Olha só o que eu tô utilizando. O meu palito pega a pérola com a cola que eu utilizei para prender as pérolas e os strass também. E você pode utilizar para fazer essa finalização passando por dentro ali, onde tem ainda uma abinha de tecido do topo da sua cartola que ainda não esteja bem aderido, e você vai passando em toda a extensão, arrematando, né, fechando essa abertura e deixando com essa carinha assim mais bem acabada, permitindo mesmo que a sua cartola fique com bastante detalhe, com bastante cuidado. E aí você pode utilizar diferentes materiais, você pode usar fita, você pode usar renda, você pode usar o gorgurão mesmo, e vai depender da sua criatividade. Aqui eu vou finalizar, vou cortar a pontinha embaixo que tá desfiando, para não ter nada desfiando. Vou finalizar cortando um pouco maior essa renda, um pouco além da emenda, passando a cola, e aí eu vou dobrar essa pontinha da emenda para dentro, pra gente não correr o risco dessa fita, dessa renda desfiar depois e aí deixar com uma cara menos bem acabada. Para fazer a beirada, como se fosse um debrum dessa cartola ali na parte da aba, eu vou utilizar esse tule, que eu tenho duas faixas desse tule, essa que eu tô dobrando as pontas para dentro para utilizar, e uma um pouco maior que eu vou usar mesmo como uma faixa ali na cintura da cartola. Então eu vou passar essa faixa desse jeito, e eu não quero que fique simétrico, eu quero que fique criando um certo volume, lembrando um pouco aqueles lenços que são utilizados nos chapéus femininos do século XIX, né?
são bem elegantes, assim, as echarpes também, algumas eram utilizadas sobre as abas dos chapéus. Então é o que eu tô fazendo aqui. Vou fixar essa pontinha com um pouquinho da cola para pedraria, né? Eu já tô com ela ali. Eu achei melhor do que usar a cola spray, porque a cola spray ela ia assim alcançar muito uma área muito maior e eu queria uma coisa bem pontual. Só um pouquinho de cola ali, só mesmo para segurar. Essa cola, ela não é tão rápida, então eu tive que segurar um pouquinho mais, mas ela não é uma cola demorada para dar fixação. Aqui eu tô pegando as duas ramagens que eu fiz das cerejeiras e tô prendendo elas na cartola, fixando com um pedaço de corda mesmo, para já criar um volume e aí permitir que eu faça esse arranjo. Peguei um pedaço de tule, deixei uma ponta atrás desses ramos e vim passando essa faixa de tule pela cintura da minha cartola. Por quê? Porque aí eu já vou escondendo essa corda, já vou dando fixação nos meus ramos, porque eles são pesadinhos, e também vou criando volume para quando eu vier com o outro pedaço daquele tecido rosa lindo ali que eu utilizei na beirada da aba da minha cartola. Com o tecido rosa, eu vou fazer uma volta aqui, bem justa, mas deixando ele aberto. Porque agora, como eu tenho o tule abaixo, esse tule, ele tampa também, não só a corda que eu utilizei, os ramos, mas ele também cria uma opacidade, de forma que eu não fique vendo o tecido do forro da cartola. Então vai dar um destaque bem grande aqui, lembrando que é um tecido que tem uma transparência. Eu ia fazer esse laço desse lado, aí eu acabei mudando de ideia e achei melhor fazer essa junção, né, essa dobra do tecido próximo do ramo de cerejeira, dos raminhos. Então aí eu puxei e fiz de outra forma. Acabei mesmo optando por não colar, pensando, né, que em outro momento, de repente, eu posso transformar essa cartola em outra coisa, quem sabe? Vou começar a arrumar esses ramos, essas flores na minha cartola. Por quê? Porque ela me permite uma decoração, essas flores me permitem uma decoração bem interessante, já que esse arame, né, que a gente utilizou para fazer os ramos, ele é flexível. Então eu vou fazer assim um arranjo de forma que fique como se estivesse subindo pela cartola, como se as flores estivessem se espalhando pela cartola, e aí sim vira a verdadeira cartola da Dona Cereja. Eu deixei esse tule assim, criando esse volume, fazendo também um fundo, destacando um pouco mais essas flores. E aqui eu pensei em pôr um pouco de brilho também, depois eu acabei jogando um pouquinho de glitter, mas a gente pode colocar também umas pérolas, da forma como você achar melhor e que você achar mais bonito mesmo, aí é uma questão de gosto. Deixei bem soltinho, né? E resolvi também colocar essas flores um pouco mais acima, dando a impressão assim de que elas chegaram até a parte de cima, até o topo da minha cartola. Eu achei que isso ficou bem legal. Até pensei um próximo projeto, fazer um topo de cartola completamente repleto de florzinhas, quem sabe florzinhas amarelas, porque eu adoro acácias. Eu tô ajeitando aqui as florzinhas e o resultado
da nossa cartola da Dona Cereja foi esse daqui. Muito obrigada por ter ficado até aqui, espero que tenha gostado!